meus queridos amigos, minhas queridas amigas, fãs do Rádio Centenário. Já estamos a caminho de mais 100. Os primeiros 100 já foram conquistados. Estamos aqui para conversar sobre rádio, sobre essa grande paixão e sempre trazendo um convidado, uma convidada especial. Tem gente que você conhece mais pela televisão, tem gente que você conhece mais através do que ela escreve em jornal, mas tendo passado pelo rádio, tendo feito rádio, ou tendo uma pontinha da sua vida em algumas páginas do rádio, ela vem para cá para a gente conversar a respeito. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Fernando Malhoca, tenho um canal, aliás, são vários canais nas redes sociais, mas o canal básico, você já vai ver agora, é este aqui. Temos, primeiro, o YouTube, Facebook, temos o Instagram, que hoje está sendo a coqueluche da juventude, e o LinkedIn. Também estamos para as pessoas que têm deficiência visual, para quem não gosta de ver, para quem não tem monitor em casa, enfim. Temos o lado do podcast, que é nada mais, nada menos do que o programa de rádio somente em áudio, porque agora tem programa de rádio em áudio e vídeo, certo? Muito bem. Então, para quem quiser, no Radiofobia do nosso Léo Lopes, também estamos com essa mesma programação. A convidada de hoje é muito especial, eu fico muito feliz, que já faz bons anos que eu não a vejo e faz algum tempo que a gente trabalhou junto. Então, em primeiro lugar, meu agradecimento a Sônia Abrão. Bem-vinda. Obrigada, Malhoca. O prazer é todo meu de poder estar falando aqui com você. Realmente faz muito tempo que a gente não se vê e agora é o momento de botar o assunto em dia, não é? E esse Sem nosso dúvida. tema é rádio, e nesses 100 anos do rádio, você tem um papel absolutamente fundamental, faz parte da história do rádio, não é? E esse Obrigado. seu trabalho é o que o rádio merece, uma grande homenagem, um grande documento, que é realmente o que você está fazendo. Parabéns, viu? Eu acho importante, Sônia, obrigado. Eu acho importante que a gente... nós somos muito egoístas, né? Nós guardamos tudo para a gente, e não Exato. adianta, porque a gente vai embora e ninguém vai ficar sabendo do que se fez, como foi feito e tal. Então, eu resolvi, aliás, não foi por nada. Eu acordei um dia com um insight que veio lá de cima, dizendo: você tem que contar a história da radiodifusora através de uma live. Que maravilha. Aí era mais ou menos perto do Dia dos Namorados, 12 de junho, lá de 2021, ou 2020, já nem lembro mais, 2020, antes da pandemia. Aí eu falei, tá, tudo bem, vou fazer uma live. Mas o que é live? Aí eu, volta aqui, a voz já tinha partido, e eu fiquei tentando descobrir o que era. Tanto é que os primeiros programas que eu fiz são muito incipientes, são muito simples demais, porque eu não tinha a menor ideia de como fazer. Aí, aos pouquinhos, fui comprando material, montei um estúdio, e hoje estou muito feliz de poder receber meus amigos, e principalmente, hoje especificamente, você. Sônia, eu quero saber 2 ou 3 coisas, porque eu ouvi falar coisas, e como nós tiramos da frente toda e qualquer informação errada, eu quero ouvir de viva voz. Você é de São Paulo ou do interior? Não, sou de São Paulo, capital, paulistana mesmo. Muito bom. Isso aí parece que eu tinha ouvido a afirmação quando eu questionei uma outra pessoa que conhece a nós dois. Por que Aguaí aparece na sua vida? Porque é a terra dos meus avós, não é? Da minha família toda. E minha mãe foi criada lá, minha mãe também nasceu em São Paulo, mas eles foram todos crianças para lá, e minha família continua lá até hoje, não é? Os que se foram estão lá, e os que continuam aqui com a gente também continuam morando lá, em Aguaí e em Campinas também. Eu E nunca assim, soube são os disso. melhores anos da minha vida, né? São os melhores anos da minha vida em Aguaí, tem um significado todo especial. Era a minha infância, minhas férias da escola eram lá, com os meus avós, minhas tias, meus primos, uns 10, assim. Era uma festa. Tão bom você falar nisso. E se eu disser para você que a minha infância, eu também passei em Aguaí.
Eu sou bem Ah, mais velho que você, não não era acredito. coincidência. É É, uma pena. Mas como assim, Malhoca? Nunca soube disso. vou contar. Não é o caso, eu quero mais te ouvir, mas eu vou contar. Não, me conta, por favor. Meu pai teve 8 irmãos, 7 irmãos, ele era o Sim. oitavo. Uma das moças, a dona Yolanda Malhoca, casou-se com um engenheiro agrônomo chamado Venerando Ribeiro do Vale. A família Ribeiro do Vale era muito conhecida naquela região, não especificamente de Aguaí, mas um pouco mais, São José do Rio Pardo. Ai, terra Tinha, do meu pai. olha, tinha o Conde Ribeiro do Vale, que doou terras à Mogiana, e aí apareceu uma estação, porque não era cidade, chamada Ribeiro do Vale, e outra estação chamada Venerando. Em Uhum. Venerando havia uma fazenda em que a gente ia passar férias. Eu tenho foto com 2 anos de idade lá em Venerando com a minha mãe e meu pai. Maravilha. Eles me contaram que eu aprontava muito. Eu cheguei a pegar a bengala do meu tio e colocar numa fogueira que estava preparada para a festa de São João. Aí eu, o tio procurando a bengala, cadê, cadê? Aí eles foram atrás. Fala com o Fernando, alguma coisa ele deve ter aprontado. Eu achei legal. Ela tinha cara de lenha, então botei lá na fogueira. Tem muitas coisas assim, sem graça, Muito bom, que né? hoje a gente dá risada, mas é coisa de moleque safado. Muito bem. O doutor Venerando, depois de formado, engenheiro agrônomo, foi transferido, acho que no governo. Eu vou lembrar. Daqui a pouquinho. Por quê? Porque tem uma ligação muito forte. Eu era moleque, não sabia disso. Sim. Depois é que eu descobri. Tinha um dos interventores aí daquela época que achou que a gente devia ajudar a população e, portanto, criar silos. E aí veio a ideia, que foi muito legal, Casa da Lavoura. E aí eles pegaram vários engenheiros para centralizar num local e ele distribuía grãos para que quem quisesse, morasse na região e tivesse comprovação de terra, fosse lá pegar os grãos de graça na tal Casa da Lavoura e Sim. plantasse e tivesse lá a sua vida com frutos e flores e tudo mais, e alimentos. E aí o doutor Venerando começou esse trabalho em Aguaí. Olha que lindo. Com aquela casa que ele tinha, eu não me lembro o nome da rua, mas era do outro lado da estação. Naquele tempo, a estação tinha lá o lado de cá e um começo de cidade para cima da estação. Estava muito incipiente naquele tempo. E Sim. a gente ia, ficava no Hotel Ideal, Ah, é o que hotel era do lá meu na avô, família. para! É o hotel do meu avô. Era lá que eu ficava. E Gente, tinha não um anexo, uma casa ao acredito. lado. Tinha um Meu anexo Deus, que quando a minha família toda ia, a gente senti não ficava na isso. parte do hotel. Nem Nossa, eu. Eu o não coração sabia. até disparou agora. Meu Deus, que lindo Eu isso, não Malhoca. sabia. E aí eu fui vários anos, tive alguns amores correspondidos, outros não. O pessoal da leiteria paulista ficou Hum, muito amigo de todos nós, a gente ficou amigo de várias pessoas. A Leida Rangel, que era uma das principais socialites, eu vou dizer assim, porque ela ajudava em tudo, me convidou, quando eu tive a minha primeira banda, para fazer um baile de debutantes. nossa, que Eu bárbaro. reuni as meninas de 15 anos da época. É, quem mais? O eterno prefeito Tião Biaso ficou Meu amigo de todos caso, nós. imagina, super amigo do meu avô, da minha família toda. Meu Eu Deus não do céu. sabia nada disso. Gente, Né? a Eu gente só queria partilhou a mesma entender. história. Eu Que só queria coisa. entender por que me disseram que você era de Aguaí. E eu vim a Não, saber isso muito é mais para porque frente. meu pai, né, é da região de Mococa, foi criado em São José do Rio Pardo. Minha mãe nasceu aqui em São Paulo. Depois meu avô mudou para Aguaí, onde ele fez o hotel. Minha avó era quem cozinhava no hotel, era a comida mais elogiada da cidade, aquela coisa Ah, toda. Mas aí, meu pai, ele fazia muita coisa de cinema, de circo. Ele levou o primeira exibição de um filme no telão, em praça pública, foi do meu pai em Aguaí,
né? Também fez o serviço de alto-falante do parque da cidade, e foi lá que ele conheceu minha mãe, acabaram se apaixonando, casaram, e ele veio para São Paulo, porque aí ele entrou para a aeronáutica, onde ele foi cabo. Eu nasci na maternidade do Campo de Marte, para você ter uma ideia, né? E foi assim mesmo, eles se conheceram em Aguaí, mas casaram e vieram para São Paulo, e eu e meus irmãos nós nascemos aqui. Mas nossa vida tem muito a ver com aquela cidade, toda a nossa infância, no mínimo. Maravilha. Então, um dia a Maravilha. gente vai conversar em particular Poxa, sobre muito. detalhes de pessoas e tal. Não, e vendo os Beatles aí no fundo, me lembra mais ainda, porque naquele tempo os Beatles estavam começando a aparecer Tá no vendo? mercado musical, e Esse nós quadro é levamos. do filho, inclusive. Ele que comprou, botou aqui, porque ele ama os Beatles loucamente. Ah, eu também. E naquele tempo a gente levou a primeira fita cassete dos Beatles, que o rádio do carro da gente não, do tio, eu não tinha carro, tinha o toca-fitas junto com o rádio, acho que era motorrádio, tinha rádio e toca-fitas, e a gente levava a música dos Beatles e ficava fazendo footing ali na praça, no Coreto e tudo mais. Bárbaro. Mas depois a gente conversa sobre isso com detalhes. Hoje eu quero saber mais do seu lado radialista ou de radiodifusora, que eu soube também que você chegou bem perto de uma emissora e tal. Vamos lá, como é que você sentiu vontade ou necessidade, antes do rádio, de ser jornalista, de passar as informações, de buscar, de pesquisar, etc, etc? Quando começou isso? Olha, Marioca, eu vou te dizer que eu nunca tive problema de vocação. Desde criança, eu também não sei como, não me pergunte. Eu queria ser jornalista. Eu sei lá de onde saiu essa ideia, mas era uma convicção, desde criança mesmo. Quando eu entrei para a escola, comecei a ser alfabetizada, eu queria ser jornalista. Eu não via na minha vida uma outra profissão. E fui seguindo nessa meta mesmo, de ser jornalista. Foi uma coisa muito dolorosa, vamos dizer assim, para o meu pai, porque ele tinha para mim planos de ser médica, ele queria uma filha doutora. E assim, eu não correspondia a isso, eu até tentei, sabe? Fiz cursinho de medicina, pré-vestibular, no Objetivo. Quando chegou no finalzinho, assim, quando dá para terminar o ano, eu fui lá e mudei minha inscrição no vestibular para jornalismo mesmo, para comunicação. Para ele não ficar muito triste, me inscrevi para fazer história na USP, né? Porque era uma universidade que ele respeitava muito, e aí acabei fazendo as duas coisas. História eu não concluí, mas o jornalismo sim, na Casper Libero, que é uma faculdade que eu amo até hoje, mora no meu coração, e aí comecei a seguir minha vida. Depois, com o tempo, graças a Deus, ele aceitou, gostava, seguia tudo, orientava, foi muito bom. Mas de infância essa convicção mesmo. Era um gosto, não sei te explicar o porquê que eu queria isso, mas eu quis e fiz. Temos vidas bem próximas e paralelas, porque eu queria ser locutor de rádio, a primeira coisa que eu aprendi foi colocar a mão na orelha, porque eu achava que isso era importante, e o resto eu não sei como é que era. E a família queria que eu fizesse um curso respeitável, né? Quem vai trabalhar em rádio não tem escola. Aí eu fui para o direito, no cursinho do direito fiquei sabendo do lançamento da Escola de Comunicações e Artes, fiz inscrição nos dois, entrei nas duas faculdades, consegui fazer o ano inteiro de ECA e Mackenzie no direito, mas aí, apesar da balança, não a digital, daquela analógica que tinha dois pratos, aí eu vi que comunicação era o meu negócio. Eu falei para o meu pai, olha, desculpa, vou fazer uma economia. Eu ainda não trabalhava, ele me ajudava a pagar a faculdade. Eu falei, eu vou trancar direito e vou ficar só na ECA. Aí perdemos um muito advogado parecido. E ganhamos um apaixonado por rádio, que eu sou até hoje. Sônia, quando você começou a escrever, foi jornal? Porque eu me lembro de algumas colunas e tal, nós vamos falar disso depois. Você entrou como jornalista já tradicional, vai para geral, vai para apuração? Sim. Onde Você sabe, foi?
fazendo a Casper Libero, os nossos professores eram jornalistas também. A Casper era uma faculdade, eu acredito que seja até hoje, muito da prática. Todos os profissionais, eles eram do ramo, os professores, o quadro de docente, eles eram realmente de jornal e da profissão já, né? E aí o que, que acontece? A gente tinha um professor de jornalismo comparado, que era o Ibrahim Ramadan, que na época ele era o diretor do jornal Notícias Populares. E o que, que ele fazia com a gente? Ele levava para o jornal Laboratório, que ficava na Gazeta, inclusive, né? Era o andar de baixo da faculdade, e ele foi vendo como os alunos iam se saindo na prática. Ele pautava, a gente ia para a rua, fazia matéria, voltava. Ele era um laboratório de verdade. E aí ele foi avaliando os alunos e ele escolheu um grupo de alunos para estagiar no Notícias Populares, né? E eu estava no meio dos alunos, e aí ele acabou contratando a gente. Então, foram alguns dos alunos dele mesmo que ele transformou em profissionais do jornal. E aí que eu comecei, aí você começa tudo mesmo, bairro, né, cobertura de prestação de serviço, fiz editoria de internacional também, plantão em delegacia, cobri carnaval, Rock in Rio, tudo que você pudesse imaginar, a gente estava lá. Até que surgiu uma vaga na editoria de variedades, eu assumi a editoria de variedades e junto veio a coluna de televisão. E aí eu falei assim, poxa, mas está faltando, né? Vamos fazer televisão e rádio, porque rádio ainda era, e hoje está transformado, mas era o maior veículo de comunicação. E aí a gente começou a ter, e a coluna de rádio, tanto a coluna de televisão e a de rádio, de uma coluna se transformou numa página inteira do jornal, passou a ser a mais lida do jornal, e com isso, tanto o rádio me levou e me chamou, como a televisão também, porque você escrevia sobre os veículos, e os veículos te convidavam, né, como para participar de programas, para dar opinião, para analisar muita coisa. E aí eu fui ficando nas duas coisas, eu fazia jornal, fazia revista também, trabalhei muito tempo na Editora Abril, inclusive, depois fui para o Diário Popular, que virou Diário de São Paulo. Eu acho que é do signo, Malhoca. Eu nunca soube fazer uma coisa só, fui fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, tinha a ver com comunicação, eu estava lá, eu fiz rádio, fiz jornal, fiz revista, televisão, o que fosse braço, assim, a gente estava lá. E assim, rádio era uma coisa que desde criança me acompanhava, sabe? Minha mãe lavava roupa no tanque com o rádio bem alto dentro da cozinha, ia cantando todos os sucessos, amava os comunicadores, tinha lá os seus ídolos, então sempre foi muito presente para mim. E eu devo dizer, inclusive, aliás, em agradecimento a você, ao falecido Ferreira Neto, Joaquim Ferreira Neto, Olha só. a Zeni Passos, Sim. que acabou ficando amiga da gente. Eram pouquíssimas as pessoas que davam atenção ao rádio, mas pelo menos davam atenção ao rádio. Hoje, ninguém fala nada, não tem coluna de rádio, eventualmente, na internet, temos o Adriano Barbeiro, que nasceu num berço de radialista, filho do Altieres, falecido recentemente. Conheci o Altieres. Sim, foi amigo nosso também. E aí, uma ou outra vez, você tem notícias do rádio. Então, eu agradeço em nome do rádio o tempo e quanto você... Por quê? Vou te explicar por quê. O seu Armando Malhoca, que era fã do Notícias Populares e comprava todo dia, ele recortava o que a gente fala que é podcast hoje, o tal clipe, ele recortava, escrevia no verso, NP, dia tal, de tanto, do dia tal, do ano tal. Resultado, hoje eu tenho um documento de histórias do tempo em que o filho dele trabalhou, entrou no rádio, porque eu tenho uns 10 anos de televisão antes, na TV Cultura, mas aí não é o caso agora de comentar, e eu fui guardando esses recortes. Um dia eu cheguei para minha querida dona Mércia, minha ex, falei, olha, dá para me ajudar? Pega um papelzinho, escreve a máquina, o que está aqui atrás, dia tal, tal, e ela catalogou tudo.
Sônia, eu tenho uma história do rádio, através do seu trabalho, através do trabalho da Zeni e do Ferreira, que conta toda a história, as audiências, a época, tem tudo isso arrumado. Isso me ajuda. Eu tenho uma memória razoável, mas isso me ajuda, às vezes, a tirar dúvidas e dizer, não, naquele tempo quem estava dirigindo a rádio era fulano, porque você comentava, você escrevia. Então, às vezes as pessoas não têm noção que aquilo que elas estão fazendo é registro histórico, né? Hoje, talvez, se alguém resolver digitalizar um exemplar de cada um desses, o que é extremamente trabalhoso, eu sei que a Folha começou a fazer, o Estadão entrou por isso também. Eu tenho... Algumas coisas já estão feitas. Eu conheço, inclusive, o fotógrafo que foi convidado para fazer isso. É um trabalho exaustivo, até porque você tem que digitalizar uma página inteira, abrir o jornal, não pode amassar, tem jornal que está quase esfacelando. Fazendo, né? Muito tempo. E o scanner não é uma coisa que você tira uma fotografia de cima. Porém, eles estão conseguindo fazer algum trabalho que eu já acho que é maravilhoso. Compor história, assim, né? Que lindo. Precisa, é necessário. E outra coisa, é documento. Se hoje nós estamos discutindo se o rádio, se a primeira transmissão de rádio ocorreu em 1922, por causa do discurso do presidente, você, com esse faro jornalístico, descobriu uma pessoa que você lançou, pelo menos no tempo em que trabalhávamos juntos, antes disso eu não sei, mas quando nós trabalhamos na Rádio Capital, você tinha um repórter chamado Pedro Vaz. Nossa! Hoje, o Pedro, ele é professor doutor e descobriu nas pesquisas dele que em 1919, antes de 22, a Rádio Clube de Pernambuco já existia. Olha, que incrível. Tudo que nós falamos, tudo que nós... Do mesmo jeito que hoje nós estamos saudando aqui em terras brasílias o padre Roberto Landel de Moura como um dos descobridores do rádio, mas todo mundo ainda acha que é o Marconi, o Guilherme Marconi. Enfim, essas coisas são importantes, esses registros, para a gente ter certeza. E quando não havia imprensa, ou quando não havia gravação, e quando não havia dinheiro para guardar a fita, porque muitas e muitas vezes você deve ter passado por isso. Eu queria guardar essa entrevista que é importante para ficar na memória. Eu utilizar, né? Isso doía muito, pode ter certeza, viu? Pois é, então, aliás, você já aproveitando, você já não só descobriu o Pedro, o professor doutor Pedro Vaz Filho, como... Eu estou falando mais do que eu devia, porque a entrevistada é você. Está ótimo. Mas eu não acho legal. Eu acho importante que você seja a pessoa que esteja na tela em evidência. E hoje eu estou falando demais. Peço desculpas. Acontece o seguinte. Quando eu fui trabalhar na Rádio Capital, em 1986 para 87, fiz um contrato de 1 ano e... Quando me perguntaram o que você quer fazer, eu falei, olha, não sei por que vocês me convidaram. Não, a gente precisa dar uma reformulada, precisa fazer vinheta, precisa cuidar da embalagem e tal. Eu falei, bom, então, vou cuidar da embalagem da rádio, que é uma coisa que eu gosto muito, acho importante. Sim. E, de repente, o que aconteceu? Eu olhei e falei, escuta, quem é estagiário aqui? Quem atende telefone? Não tem. Já sei o que você vai falar. Cada equipe tem o seu grupo de produção. Falei, sim, mas não tem um estagiário? Não tem. Como eu dava aula na FAAP, eu achei muito sem graça trazer aluno da FAAP, só porque eu conhecia, e achei melhor socializar. Então, eu peguei 5 faculdades, contratei 2 alunos de cada faculdade e distribuí um em cada produção, até porque são 24 horas de programação. E quando eu fui... Acho que ficamos 3 meses num período e 3 no outro, porque depois tinha que renovar o contrato deles, que era de 6 meses. Quando eu fui trocar o estagiário da dona Sônia Abrão, do programa Sônia Abrão, ela falou, não abro mão.
eu vou ficar com esse menino. Eu falei, não, expliquei, ó, é necessário a gente rodiziar para eles conhecerem os diversos programas. Não abro mão. Esse menino hoje é o diretor dos programas, é o produtor? Não, diretor dos Ele é o programas. produtor executivo mesmo. Executivo. Do nosso Luciano, programa na TV, você está falando? acho que sim. Sim, sim, é ele mesmo. É o Luciano Caproni. Quer dizer, Luciano veja. Caproni. Luciano Caproni. Nossa, ele está com a gente há é um muito grande tempo. profissional. Hoje eu sei que é, mas naquele tempo a gente estava tentando passar informações. Como eu não fui professor dele na faculdade, eu queria dar a oportunidade para ele rodiziar e aprender. Um dia não, um período ele fica com ele, depois ele Correia, depois fica com o falecido Paulo Barbosa, que na época estava com a gente também. E a Sônia deu, mais uma vez, deu sorte, porque descobriu, com esse faro importante que ela tem, mais uma pessoa genial do nosso meio. Eu aproveito para mandar um falo com ele sempre, fico muito feliz. Não, ele sabia que hoje eu ia falar com você, não é? E ele te mandou um abraço imenso, porque ele não te esquece, ele tem um carinho muito grande por você, porque ele disse que você era um orientador mesmo, ele aprendeu muita coisa ali com você. Então, puxa, que bom poder te dar esse abraço que ele mandou, né, para você. Olha, evoluiu muito. Eu acho que não tem a ver comigo, porque eu acho que o pontapé inicial foi com você mesmo. Ele é que teve sorte de começar com você, o resto foi só deslanchar. Quem teve o faro, quem realmente orientou foi você. Pode ter certeza, um grande profissional. Agradeço, mas eu fico feliz porque é um profissional. Quando a gente descobre, no meio de tantos alunos, uma pessoa que nasceu para isso, é só ver o sucesso do seu trabalho, que é, obviamente, centrado em você como figura principal, mas tem os seus colaboradores, tem a produção, tem a direção, não é fácil, não é mole, não. Para manter esse sucesso sempre vivo e crescente, porque tem muita coisa que entra e sai no ar, não deu certo, não tem patrocínio, não sei como é que você consegue andar tanto naquele estúdio com tanto patrocínio, mas isso também é quilômetros ali, né? Vamos lá. Não, e outra coisa, sem gritar. Eu nunca ouvi você gritando. Há programas que a gente olha a televisão. Não é seu estilo. Mas as pessoas usam um tom alto como se precisassem impingir alguma coisa. Você vai lá de mansinho, conversa, mostra, a pessoa ou passa o recado, se não tiver alguém lá no Merchan, e a coisa vai bem. Eu acho muito legal. Sônia, vamos continuar a falar do rádio. Tá. Quando você foi chamada por causa do jornal e porque falava do rádio e da televisão, você foi chamada para ser jurada. Eu me lembro de alguns programas. O Silvio se apaixonou logo cedo pelo seu trabalho e nunca mais abandonou. Ele sabe das coisas. Mas você esteve em outros programas que eu me lembro. Acho que Hebe, acho que... sim, olha, Chacrinha. Chacrinha, Eu tive muita sorte, eu falo isso, Malhoca, agradecendo também a Deus, de trabalhar com os grandes comunicadores da televisão. Em TV foi muito assim, então isso foi uma escola incrível. Quando você vê, você está fazendo, né? Você pega o timing, entende o público, tem a história do auditório, que é uma coisa que faz a gente... entender muito a sensibilidade da plateia, né? Assim, são coisas maravilhosas mesmo. Então, eu peguei todo esse time, sabe? De Silvio, de Hebe, de Flávio Cavalcante, de Chacrinha, de J. Silvestre. Nossa, se você não absorve alguma coisa da dimensão que eram esses profissionais, então não teria valido a pena, mas eu aproveitei muito mesmo. Eu não participava dos programas como se fosse uma vitrine para mim. Eu participava como se fossem aulas mesmo. Eu absorvia o tempo que eu estava lá, eu ficava prestando atenção naquele pessoal que era simplesmente genial. Eu fico achando que é uma geração de comunicadores que já veio pronta, sabe? Eles eram muito turbinados, muito aditivados para a época, é uma coisa impressionante. Eu acho mesmo uma geração insubstituível. Eu sou fruto de escola, não posso falar mal, porque eu acho que eu aprendi muito, algumas coisas que talvez eu não aprendesse no dia a dia, a escola me ajudou.
me É deu arcabouço. Mas eu iria trabalhar de qualquer jeito em rádio ou em televisão. Eu não pensava em televisão. Televisão, alguém achou que eu... Nem eu, nem eu. Agora, uma coisa é verdadeira. Nenhum desses nomes que você acabou de citar, e os que eu me lembrei de ter lá visto como jurada e tudo, ninguém fez escola. A Ninguém escola fez foi a vida. educação, é talento, é de verdade. Então, isso é que é importante. Eram verdadeiros comunicadores. Podiam ter outro tipo de profissão, podiam ter estudado outra coisa, porque a família gostava, e aquele tempo era assim mesmo, a gente era obrigado a seguir o que a família queria, senão virava mais do que ovelha negra. Mas, de qualquer forma... A gente escapou, né? A gente fugiu desse destino. Não, eu ainda fui chamado de ovelha negra por algum tempo, mas depois que o sobrenome começou a aparecer, e um ou outro falava, você é parente daquele cara lá da difusora? Eu estou querendo o ingresso para assistir o Billy Paul ou para assistir a Gloria Gaynor, aí eles ficavam felizes. Não, eu não tenho ingresso, mas é meu primo, sim, é meu... Enfim, essas Muito coisas legal. aconteceram. Depois que você começou a fazer televisão, primeiro, antes de rádio, você já tinha vontade um dia de ter o seu próprio programa? Ou você achou que ia continuar como jornalista? Não, nunca me passou pela cabeça ter programa de rádio, ter programa de televisão. O meu sonho, o meu habitat natural era jornal. Revista eu fiz muito também, mas me dava angústia que eu tinha que esperar uma semana para ver as informações publicadas. Eu gostava, né, daquela coisa diária mesmo. Fez, no outro dia está lá, ou no mesmo dia já está na banca, que era o caso do Notícias Populares. Então, essa era a minha adrenalina. Eu adoro escrever e adorava a adrenalina de, olha, a pauta é essa, vai para a rua, volta, faz, escreve, respeita o horário de fechamento. Era uma coisa maluca mesmo, né? E essa sempre foi a minha vibe. Eu escrevia sobre os outros veículos, quando assumi a editoria de variedades, mas nunca fez parte da minha cabeça, de um sonho, de um planejamento, ou fazer rádio e muito menos televisão, que era o veículo que eu menos gostava, sabe? Justamente pelas pessoas que estavam diante das câmeras e por causa disso se sentiam semideuses. Até hoje a gente tem muito isso, tem muito artista, tem muito comunicador, apresentador que se coloca sozinho num pedestal e acha que é a nata da humanidade. E isso, para mim, a gente sai inclusive da faculdade, né, Marioca, entendendo que você é intermediário entre o público e a notícia. Sabe, você não é a notícia, o mais importante é a informação, você vem por trás de tudo isso. Então, estar diante de uma câmera ou dar uma entrevista, isso ainda me causa um pouco de estranhamento até hoje, para você ter uma ideia, viu? Mas foi essa curioso, porque sequência do trabalho. As pessoas nem sempre entendem isso que você acabou de falar, que é o princípio básico. Sim. Eu sou o repórter, eu não sou o comentarista. Exatamente. Eu sou aquele que põe o microfone aqui, ouve as duas opiniões, os dois lados, e o público que tire as suas conclusões. Isso seria, né, do manualzinho lá, era Sim, o que era básico, importante. né? Mas hoje mudou. Deixa para lá. Quando é que alguém falou para você, vamos fazer um programa de rádio? Porque em rádio não tinha muito essa participação como jurada, como participante. Talvez você pudesse dar uma outra entrevista por ser a jornalista do NP, do Notícias Populares. Mas como começou a abertura da sua carreira de radialista? Olha, começou assim, não é? Esses convites para participar de debates, para participar de discussões no geral, às vezes até para um dia ir lá e fazer uma coluna no rádio, tipo assim, contando as fofocas do dia, analisando, contando novela, essas coisas, não é? Aí, quando foi, acho que 80 e poucos, foi quando o Hélio Ribeiro assumiu a direção da Rádio Capital,
ele abriu vagas para testar repórteres, e aquilo me interessou, porque eu sempre amei muito reportagem, muito. Falei, vou lá, vou me inscrever, vou fazer o teste, né? E assim, eu amava o Hélio, né? Desde lá, a criança, adolescente, na Rádio Bandeirantes, fazendo o programa, as traduções das músicas, aquela coisa toda. Aí eu fui fazer o teste, fiz com ele mesmo, né? Ele te mandava improvisar uma reportagem, improvisar uma locução, fingir que você estava entrevistando fulano. Foi uma coisa meio louca, que ele já fazia de propósito mesmo, para treinar o seu jogo de cintura, para avaliar. E eu acabei passando no teste, fui chamada, fui para reportagem, virei setorista da prefeitura, então fazia isso de manhã e à tarde ia para a redação do NP, né? E comecei a acumular. E a partir daí, eu não sei por quê, o pessoal começou a gostar do meu trabalho, talvez porque eu fosse dedicada mesmo, né? Tinha que estar lá às 6h30 da manhã, antes de começar tudo, e o Hélio ligava pessoalmente para os setoristas, para ver se eles já estavam lá antes mesmo de abrir os trabalhos, né? E assim, e a coisa foi, aí os próprios comunicadores foram chamando mais ainda para participar, eles liberavam, até o dia que veio o Edson Pinto, da revista Amiga, resolveu comprar um espaço em rádio, um programa de rádio, ele fez isso na Tupi, quando já era do Paulo Abreu, não era mais dos Diários Associados, e queria colocar um programa, e aí o Edson me chamou, né, para fazer o programa. Você quer apresentar? Eu falei, nunca apresentei programa de rádio, mas ele falou, confio no seu taco, vamos? Eu falei, vamos, né? E deu super certo. Da Tupi eu fui para a Rádio Globo, né? Foi uma fase muito boa, e da Globo eu fui para a América, da América eu fui para a Record, e aí depois eu acabei indo para a TV e eu tive que parar com rádio, mas eu passei por essas grandes emissoras e foi uma experiência muito boa. E a própria Rádio Capital, que eu comecei como repórter, e jamais pensei que me transformaria numa apresentadora de rádio, não é? Mas foi lá que as coisas começaram. E elas não foram fáceis, Malhoca, não foram fáceis para mim. Assim, não é aquele papo de feminista, aquela coisa toda, não. Mas foi muito difícil, porque eu era mulher, né? E assim, grandes comunicadores, na época a gente tinha o Eli Correia, a gente tinha o Paulo Barbosa, veio o Paulo Lopes depois do Rio de Janeiro, e foi aquela fase em que esses comunicadores, eles tomavam conta da metade da programação da rádio praticamente. A manhã toda era deles, e eu sempre estranhei isso, que eu falava, nossa gente, tem tanta gente boa, tantas vozes bonitas, por que 5 horas direto, né, não podem ser fatiadas e não sei o que, ficava questionando isso, que eu achava que eles bloqueavam, né, a programação de rádio, era meio assim, invocada com esse tipo de coisa. E aí eles começaram a me chamar para fazer quadros de fofoca. O Paulo Lopes, na Globo, me chamou para fazer as fofocas, cobrir o mundo das celebridades, mas também para participar de um quadro chamado De Mulher para Mulher, que era um consultório sentimental. E deu muito certo, fez muito sucesso. Aí a própria Globo falou, a rádio, né? Na época o diretor era o Alfredo Raimundo, vamos fazer um programa que inclua mundo artístico, mais papo com as mulheres, tem a reportagem geral, entre jornalismo, não sei o quê, um programa chamado Papo Sério, que era o mesmo título do primeiro programa que eu fiz na Tupi, e aí rolou, foi muito legal, mas assim, eu sentia uma resistência, tanto que uma vez o Paulo Lopes chegou para mim e falou assim, olha, desiste, viu? Desiste, porque mulher em rádio não faz sucesso. As mulheres gostam de ouvir voz de homem, não de outra mulher. E assim, fora a Hebe Camargo e Cidinha Campos, nenhuma outra mulher vai fazer sucesso em rádio, não tem espaço para mulher, sabe? E aquilo me calou fundo, eu falei, tá bom, vamos nessa, né? E fui fazendo todos os convites e a coisa deu super certo. Eu fiquei com um programa de rádio mesmo, 10 anos direto, entre Tupi, Globo, Record, a própria Rádio Capital, sabe? E fui fazendo, e posso te dizer que eu me senti de fato uma radialista e fui mesmo uma profissional de rádio, e rádio mora no meu coração, continua sendo um veículo
veículo de comunicação que ninguém vai conseguir tirar a importância que teve na história mundial. Sabe, não adianta hoje o pessoal não valorizar, não falar tanto, porque o rádio é o rádio. Era a informação no calor do momento, no calor do acontecimento. A televisão não tinha essa capacidade. As coisas inverteram, né? Agora o pessoal faz rádio com imagem, como tem o slogan da Jovem Pan, parece que isso é uma grande coisa. Gente, o rádio nunca precisou de imagem, sabe? Precisava da velocidade, da instantaneidade, do poder de comunicação dos seus profissionais. Isso sim, imagem para a rádio é querer ser televisão, é uma versão barata. Eu não gosto desse tipo de coisa, mas a gente entende que é sinal dos tempos, né, Marioca? É isso aí. Eu vou até trocar de lado para ficar mais fácil para poder olhar para você quando Tá bom. você estiver falando. Tá Então, tudo é o seguinte, aqui. olha, eu ouvi muito, muito no meu tempo de coordenação artística, direção artística, que o mercado, ele privilegia quem é ouvinte. Quando a ouvinte é do sexo feminino, então tem que ter um homem falando. Quer dizer, o de mulher para mulher custou muito para eles acreditarem. Então, você já foi uma baluarte aí que no começo abriu o caminho, né? Foi. Como os bandeirantes, não da rádio, mas da nossa história, Sim. abriram as picadas. Você foi uma das primeiras que conseguiu não só marcar o terreno, mas fazer um programa com esse estilo, com essa vontade de conversar com aquela sua amiga que está ouvindo. Claro que os homens também ouviam, não eram, não constituíam a maioria dos ouvintes por causa da faixa horária. Mas Sim. de manhã não tinha mulher falando, a não ser repórter, um noticiarista, eventualmente. Com né? algum quadro, Setorista, entrava, saía. Né? O Sim. programa comandado por mulher foi muito difícil de acontecer. Acho que a Hebe foi lá no comecinho da Jovem Guarda, porque a Jovem Pan aproveitou o esquema, como Roberto Carlos tinha horário, como outras pessoas tinham horário de locução de rádio, de apresentação de rádio. Era outro esquema. Aquilo lá era o aproveitamento do sucesso da Jovem Guarda na TV Record. Então, mais uma vez, fica claro de que a dona Sônia disse a que veio, por que ser jornalista e por que ser apresentadora de televisão. A migração, você chegou a fazer TV e rádio, ou rádio e TV, ou quando você mudou, trocou, você já definiu o que você iria fazer? Eu passei um tempo fazendo fazendo jornal, rádio e televisão. Na época que eu estava na capital e a gente tinha um programa, eu falei tanto dos comunicadores que blocavam a manhã inteira, e eu fui colocada justamente no horário das 8 da manhã à 1 da tarde. Só que eu tinha que fazer a coluna do Diário de São Paulo, naquela época já era a Globo, as organizações Globo já tinham comprado o Diário Popular, eu não estava mais na notícia, estava no Diário Popular, que virou Diário de São Paulo, e tendo coluna diária também. Então eu tinha que fazer a coluna diária, tinha que fazer um programa de 5 horas na rádio, direto, e saía de lá direto para a Rede TV, quando eu já tinha começado, então, já tinham me chamado para fazer o A Casa é Sua, né, que era um programa feminino, dito feminino, nas tardes da emissora. Então, tinha dia, Marioca, que eu fazia 40 merchans de manhã e fazia 30 à tarde. Quando veio o convite do SBT, eu falei, eu vou parar, porque eu não vou aguentar mais fazer, eu não tinha mais voz, a minha garganta já não aguentava mais. Então, aí eu parei com o jornal e parei com a rádio. Isso foi em 2002, a gente começou a fazer a TV como apresentadora em 2000 na Rede TV. Né? Foi minha primeira experiência como apresentadora de um programa mesmo. E depois esse programa me trouxe o convite do SBT, e aí era muita coisa, eram 3 horas de programa por tarde no SBT, eu falando francamente.
E eu senti que eu não ia dar conta, então foi a hora que eu me despedi de jornal, que doeu muito no coração, e que eu me despedi da rádio também. E eu sinto falta de rádio até hoje, mas tinha que fazer uma opção. E foi aí que a TV entrou de sola mesmo na minha vida, como meu único campo de trabalho. Foi aí, abri mão de revista também, parei de fazer Amiga Contigo, todas aquelas coisas que eu fazia, e me dediquei a um foco só, que eu nunca imaginei que seria televisão. E agora, de 2000 até 2022, são 22 anos de apresentadora de televisão, né? É muita coisa mesmo. É o destino Eu, que faz as coisas, porque não era a sem minha dúvida, escolha. sem dúvida, sem É, dúvida. Lá em cima, o roteiro está pronto, você não sabe, é né? E aí verdade. vão distribuindo as páginas conforme você vai crescendo, vai fazendo o seu Uhum. trabalho. Eu confesso a você que eu não acompanhei, por uma razão que você conhece bem, a partir de depois da Rádio Capital, eu fiquei mais alguns meses e acabei saindo, fui morar no exterior Uhum. e não tinha como ver, saber, não tinha internet, não Ah, tinha nada naquele tempo, e a gente não sabia. Tanto é que quando alguém fala, você não lembra? Depois que você saiu da tal rádio, eu entrei na. Não sei, porque eu tenho que explicar para quem não a outra sabe que eu morei realidade, fora. né? É. E como eu estava em Miami, durante 6 anos diretamente, a única coisa que acontecia é, eventualmente, trocar algumas ideias. Sim. Aconteceram duas coisas interessantes. Uma delas você sabe, a outra talvez não. Eu vim fazer uma palestra no Dia do Rádio, um ano depois que eu já estava em Miami. Eu vim para cá, naqueles meados de setembro, para fazer uma palestra, acho que a convite da própria FAAP, onde eu tinha deixado de dar aula. E aí, como eu não tinha mais guarda-roupa em São Paulo, que eu me mudei, eu vendi tudo que eu tinha e fui Uhum. para lá com uma malinha simples. Eu compro lá, roupa nova e esquece Ah, o passado. E aí eu fui a uma loja na Avenida Paulista, bem perto da Gazeta, e uma moça chegou para mim e falou: Oi, você não é o Malhoca? Eu falei: Sou. Mas eu olhei para ela, eu falei: Meu Deus do hum. céu, a voz não é estranha, mas eu não me lembro desse rosto. E ela falou: Eu sou a Yara, assistente do Ferreira Neto. Você forneceu muito material para a gente, Yara Shua. Eu falei: Ah, sim, claro, conheci você aí, abracei, beijei. Falei: Poxa, é que eu não vi você, né? A gente conversava com o Flavinho, Flávio Rico, e com Sim. ela por telefone, quando eles pediam algum tipo de informação. A gente não via as pessoas, a menos que elas aparecessem. Ela falou: Olha, que bom te encontrar, não sei o quê. Ainda bem, claro, ela tinha a minha fotografia, ela sabia quem eu era, muito mais fácil. Ela falou: O que você está fazendo? Eu falei: Estou morando em Miami agora, estou começando uma vida nova. Faz um ano que eu estou lá e tal. Você não quer ser correspondente das chiques e famosas? Ah, Eu que falei: Mas como bárbaro. assim? Ah, pega umas reportagens diferentes e não sei o quê. E, de repente, estou Tá eu. vendo? A primeira história você acompanhou bem de perto. O Ronaldinho teria ido para Nazaré das Farinhas para, acho que o lançamento de um cinema de um colega dele. Alguma coisa, Vampeta, se eu não me engano. E aí Tá. aconteceu alguma coisa lá que eu não sei exatamente, e eles queriam falar com a Milene Domingues. E a Milene estava em Miami passeando com a mãe, Olha com a só. mãe do Ronaldo, e Sim. com o Ronald. Aí ela me liga, acho que 2 dias depois que eu cheguei. Olha, você não pode fazer uma matéria, a gente quer falar, porque ela foi aí para narrar o futebol feminino e tal. Tinha uma emissora nascente chamada PSN, Pan American Sports Network, e aí ela tinha o lado brasileiro e o lado hispano. E a Milene foi convidada. Eu falei: Tá bom, onde ela está? Ela falou: Não sei. Mas, peraí, como é que eu vou achar? Hotel? Não É sei. o desafio, né? Descobre. Aí eu falei: Puxa vida, eu não nasci jornalista, embora eu tenha um pouquinho, um faro, um pouquinho eu tenho. E acabei ligando para um amigo meu, que era simplesmente dono
de uma empresa de limusine, o senhor Danilo Santos. E aí eu perguntei, você conhece os outros drivers, como a gente falava, os motoristas aí, alguém que estaria com a Milene, a mulher do Ronaldinho, eu não me lembro do rosto dela, não sei nada, mas eu preciso fazer uma matéria com ela. Ele falou, eu vou ver, me dá um tempinho. Dali 2 segundos, vem uma voz. Não, ele pega o celular e passa para ela. Ela estava na limusine dele. Ela falou, eu estou indo para o Sawgrass Mills, o shopping, se você quiser, você me encontra. Bom, saí, peguei meu carro, fui para lá e fiz a matéria. Deu 5 páginas, matéria de capa. Eu tenho tudo isso guardado, um dia eu te mostro. E aí eu falei, poxa, que gostoso fazer esse tipo de coisa, quando dá certo. Quando dá certo. Muito bom, muito bom. E depois disso, um belo dia, o Jorge Damião me ligou pedindo para eu fazer algumas coisas para o programa da Sônia na televisão. Inclusive, eu tenho até hoje a coleção de todas as revistas. Aquilo era genial. Quer dizer, a Sônia, eu vou contar para você que está ouvindo a gente, está acompanhando, está vendo também. A Sônia fazia comentários sobre as novelas do SBT. Sim. Agora, quem é que sabe o que vai acontecer na novela? Só quem assistiu. Aí ela teve a feliz ideia de descobrir uma revista chamada TV e Novelas, que trazia o resumo. E aí eu, para fazer o acordo de correspondente entre atos, eu me inscrevi, comprei uma assinatura da revista e a cada semana, 10 dias, eu mandava um pacote para São Paulo, para a Sônia sair na frente e contar a história das novelas. Quer dizer, até isso, as coisas... Obrigada. Imagina, eu tenho as revistas originais. É mesmo, até porque, eu tenho muitas ainda. Tenho muitas. Depois acabou a minha assessoria, mas a assinatura não. E aí eu fiquei recebendo ainda. Bom, eu não sei se você lembra do almoço que a gente foi na casa do Eliakim Araújo e da Leila. Lembra que nós estivemos juntos lá em Fort Lauderdale, né? Isso, eu tinha acabado de fazer uma matéria para Chiques e Famosos com o casal. Sim, porque chegou um dia, a Yara falou, faz alguma coisa mais para lazer, não precisa ser tão assim, cantor, porque eu fiz com o pessoal da novela, quando foi estrear lá, não sei se O Que Rei Sou Eu, uma das novelas foi mandado um pessoal da Globo, a Viviane Pasmanter, marido, mais ou menos 2 ou 3 artistas, e aí me ligaram, falaram, você não quer fazer... às vezes quer levar o cara para comprar tacos de golfe, não sei o que. Eu falei, tudo bem. E como é que faz? Ele falou, olha, se você quiser fazer alguma coisa, você aproveita que ele vai estar à disposição. Ele só tem contrato com a Univision por 2 dias. E aí eu acabei fazendo uma matéria também para Chiques e Famosos sobre os atores e tal. Foram acontecendo coisas. Um repórter, um jornalista de altíssimo nível, fez grandes coisas. Menos. Muito legal. Muito legal. Trabalho bem colocado. Na verdade, eu estava numa boa posição, tinha lá meu carrinho que me permitia ir para cima e para baixo, e acabou que a gente fez muito. Foi muito gostoso participar de tudo isso e outras coisas. Sim, com certeza. Muito legal, muito bom. O que você não fez em rádio ou em televisão? Eu sei que você é escritora, você já fez 3 ou 4 livros, ou mais, talvez. E 4, acho. 4. 4, tudo isso. Dá tempo. Quem reclama que trabalha muito, dá uma olhada. Dá tempo. Tem que ter vontade, força de vontade. O que você não fez e que você acha que ainda vai fazer ou gostaria de ter feito? Eu acho que eu vou ficar no gostaria de ter feito. Eu acho que não vou fazer, não. Que é apresentar telejornal,
sabe? Eu sempre achei isso muito, muito lindo, muito legal. Era uma experiência que eu gostaria de ter tido, né? Não vou ter, mas eu gostaria de ter tido. Seria um segmento, acho que o único que me levaria assim para a televisão de livre e espontânea vontade, sem ser coisa do destino. Aí era legal. Aí seria legal, porque é jornalismo, não entra na parte artística, de vaidade, essa coisa toda, né? Eu pensei muito nisso uma época, depois a vida vai levando a gente, acabei deixando para lá. Mas foi uma coisa que realmente eu deixo para a próxima encarnação, e quem sabe. Olha, o Silvio, se acompanhar esse programa, ele pode ter pensado, ou pode vir a pensar, poxa, no tempo do Aqui e Agora, que tinha aquelas duas moças que apresentavam. Aliás, eu vi o aí aqui, a Hora, lá original, aquela Tá. mudança de perna. Aquele era o Jornal das Pernas, Igualzinho, como foi chamado. tudo igualzinho, tudo. Ele pegou o vídeo e falou, olha, é assim. De repente, você poderia ter apresentado porque eram duas mulheres. Então, Sim, foi bem inovador aquilo, inclusive. Hoje em dia tem muitas mulheres em dupla apresentando, a Record tem muito isso, mas Sim. naquela época ninguém pensava nisso, e ele foi fundo. Eu fazia parte da equipe do Aqui Agora, mas só como comentarista, realmente, não cheguei a fazer reportagem, não, nem apresentar. Talvez hoje ele pense, puxa, se eu soubesse, por que a Sônia não me falou isso antes? Pois é. Está em tempo. A qualquer momento é possível fazer-se um piloto para ver o que é. De repente veio uma inovação aí. Bom, fica no ar. Eu não sei seu contrato, eu não sei. Você tem um diretor que eu tenho que respeitar. Sou amigo. Meu irmão Elias Abrão, ele é ótimo. Aliás, eu acho que a única coisa que não deu certo foi o Elias achar que eu podia ser ator de televisão e me dirigiu num programa que Manuel Barembem, quando diretor artístico, acho que do SBT, ele teve uma ideia, vamos fazer uma homenagem ao Elton John através de uma ideia simples, uma fã é ouvinte de rádio, aí ela participa, aí ela ganha um ingresso para ir ao show do Elton John e tal. E aí ele foi lá na Rádio Cidade, quando eu era o coordenador artístico, e falou, eu queria fazer alguma coisa assim, é possível? Eu falei, como assim? Tem que ir lá? Não, tem que ficar aqui na sua mesa, você vai fazer o papel de Luiz Fernando, o Bob Floriano, Roberto Floriano, vai fazer o papel de Bob Floriano e nós vamos gravar um programa. E foi lá e gravou, eu tenho até umas 3 ou 4 fotos, gravando o programa, ele me dirigiu, tá, mas eu sou extremamente duro para essas coisas. Eu ainda posso me sair um pouco, razoavelmente bem conversando, por causa do traquejo de fazer tantos shows nas emissoras de rádio e de FM, de narrar, porque não tinha locutor, né? As pessoas falavam, o cara se mete a fazer tudo. Não, é porque não tinha gente que quisesse. Ela dava conta, né? Não tinha quem, vai tu mesmo. Então, eu fiz várias e várias vezes os comentários do show, a transmissão, porque era tudo à noite, ninguém queria trabalhar e também não tinha hora extra para pagar. Louco, então, eu acabei adestrando para fazer esse tipo de coisa. E aí me diverti um pouco, mas para atuar na televisão, mesmo quando você me convidou para fazer parte de um outro programa como comentarista já na TV, eu não sei interferir, eu deixo a pessoa falar até o final e às vezes não deve, tem que cortar. Exatamente. Tem uns truques que são meio contra a minha ética. Sônia, se eu disser para você que nós já estamos conversando há 1 hora e que o nosso programa acabou, mas passa, é gostoso por causa disso. Passa mesmo. Não, tá uma delícia a conversa. Também acho, mas eu sou obrigado a colocar um ponto final, agradecendo imensamente. Eu sei que eu estou com você na minha fila há muito tempo, mas um pouco era falta de tempo, outro pouco era achar o contato da Cris para depois chegar em você, que os números que eu tinha já eram do passado, enfim. Aí chegamos, deu certo, quando íamos gravar, você ficou doente, felizmente está ótima agora de novo, e está, sim, claro, é passagem, é só um avisozinho para a gente se tocar.
verdade. É isso aí. Então, de coração, obrigado, você abrilhantou mais um Obrigada programa a nosso, você. mostrou como é importante fazer rádio para chegar onde você chegou. E hoje você é a rainha das tardes, e todo mundo que faz alguma coisa parecida no horário é porque tem a sua experiência e tem o seu espelho para ir atrás. Parabéns pelo trabalho. Obrigado de novo pela participação. E a gente fala de Aguaí outro dia. Com toda certeza. Obrigada, viu, Malhoca, pelo convite. Eu fiquei até emocionada. Falei, nossa, falar de rádio com Luiz Fernando Malhoca é muito importante, é muito significativo, né? Então, porque você é um mestre nessa área. E esse seu trabalho, como eu disse no começo, é fundamental. Então, você me deu a chance de poder participar, contribuir um pouquinho para esse trabalho tão importante, dividir com você, justamente com você, que é um mestre, algumas dessas histórias de rádio. Então, amei. Estou aí para se precisar, tá? E é muito bom poder já ter dividido um trabalho com você, ter trabalhado com você numa mesma emissora que foi a Rádio Capital. É um presente para a gente, com toda certeza. Beijo, obrigada, viu? Tudo Eu de não bom. poderia deixar esta série chegar ao final sem ter você para contar essa história, que eu peço desculpas de novo, interferi muito. Normalmente eu sou mais comedido, mas hoje as coisas fluíram de uma maneira muito gostosa e eu não consegui sair de perto de você. Obrigada. Só uma coisinha que eu acho assim, só você, Luiz Fernando Malhoca, para ter a sensibilidade de focalizar a mulher no rádio, porque nossa história nunca foi fácil para nenhuma de nós comunicadoras. Valeu mesmo, isso é muito importante. Muitas e muitas vezes, e aí não é fazer média, não é nada. Eu falava com a direção, eu sempre fui um funcionário, eu sempre fui um artesão, como eu costumo dizer, do rádio. Eu tinha meu diretor, o dono da rádio, o patrão, seja lá quem fosse. Olha, vamos fazer uma diversificação. E eu ouvia sempre isso. O público que nós temos é feminino, elas querem ouvir vozes masculinas, etc. E aí eu era obrigado a provar o contrário, né? Provamos. Em alguns momentos conseguimos provar. Beijão, Sônia. Obrigado pelo seu tempo. Beijo, obrigada. Viu? Tá bom? Tchau. Até, querida. Foi Sônia Abrão que nos deu essa alegria danada. Fiquei emocionado em vários momentos, porque ela contou coisas muito gostosas e a gente relembrou um bom tempo em que pudemos trabalhar juntos e tudo mais. Fico muito feliz com tudo isso e prometo a você que a gente volta na semana próxima com mais um programa da série Vozes do Brasil, sempre com alguma novidade, sempre com alguém muito interessante para conversar com vocês. Até lá.